Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da Virgem Maria esteja conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse encontro de oração e reflexão com Maria Santíssima, onde nós vamos refletir no dia de hoje, véspera de Natal, como está a nossa fé, a nossa caminhada, como está a nossa família, como a gente está vivendo, as leis e o mandamento do Senhor. Como tudo isso vai me ajudar na minha vida diária, na minha família e também no trabalho, também na sociedade, também na comunidade, enfim, em toda a minha vida. Vamos então invocar a Trindade Santa para que possa abrir a nossa mente, para que possa nos dar também o discernimento, para que a gente possa discernir junto esse momento de oração e de reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o livro é sempre esse, o livro da 25ª edição. E neste livro a gente sempre vai encontrar as mensagens de Nossa Senhora e a gente vai estar refletindo como o nosso dia a dia está referindo sempre as mensagens de Nossa Senhora. E vai estar na página 921 do livro 25ª edição, nas páginas 921. Santamero, Itália, 1º de maio de 1993, primeiro sábado do mês. A minha presença materna. Filhos prediletos, hoje vos convido a viver com particular empenho a vossa consagração ao meu coração imaculado e ao melhor modo de me oferecer este mês de maio, que foi dedicado pela Igreja a uma minha particular veneração. Neste mês, estou particularmente perto de vós e desejo fazer sentir a cada um a minha presença materna. Vos consegui sentir a minha presença de mãe ao vosso lado, se, como pequena criança, vos habituardes a fazer todas as coisas junto comigo. Rezai comigo, trabalhai comigo, amai comigo, sofrei comigo, calai comigo. O silêncio deve se tornar para vós o sinal da minha presença materna. Que o vosso silêncio seja um silêncio exterior, que vos protege do barulho ensurdecedor de vozes e de imagem que enchem constantemente o decorrer dos vossos dias.
subtrai-vos as fáceis seduções da imprensa e da televisão. Este terrível meio usado pelo meu adversário, para vos afastar de mim e do meu Filho Jesus. Que o vosso silêncio seja um silêncio interior, que vos leva a escutar com amor e com fé somente a palavra de Deus. Penetrai no profundo mistério da verdade e da beleza que vos é revelado no Evangelho. O Evangelho de Jesus seja a única palavra de vida para vos procurada. O Evangelho, repetindo mais uma vez, o Evangelho de Jesus seja a única palavra de vida por vós procurada, acolhida, amada e vivida. Que o vosso silêncio seja um silêncio interior que vos conduza à contemplação e à oração. Que a vossa oração se torne mais intensa, que seja uma verdadeira oração do coração, que fazeis comigo e por meio de mim. Para isso, floresçam por toda a parte os cenáculos de oração que eu vos pedi, como flores perfumadas que desabrochem no deserto de uma grande aridez e de uma dissipação geral. Mortificai os vossos sentidos, que a língua se solte para pronunciar apenas palavras de sabedoria e de bondade. Que a vossa boca se feche sempre aos juízos, às críticas, às ofensas, às murmúrias, às calúnias e falsidade e à falta de sinceridade. Que os olhos se abram para ver as chagas profundas dos doentes, dos pobres, dos pequeninos, dos abandonados, dos feridos, dos perseguidos, dos oprimidos, dos que são assassinados. Fechai o vosso olhar à impureza e à malícia, ao mal e à maldade, à sedução e à impiedade. Abri as vossas mãos para ajudar a todos. Caminhai pela estrada duras e manchadas de sangue, à procura dos meus pobres filhos perdidos. Oferecei-me o vosso coração para que eu possa amar em vós e por meio de vós, de modo que todos possam receber o conforto de minha presença materna. Filhos prediletos, estas são as flores que vos peço que me deis, para mim tornar mais agradável este mês de maio, que hoje começais. Só assim me haveis de sentir sempre perto de vós. Só assim difundireis ao vosso redor o carisma da minha presença materna. Só assim refletirei a minha luz de amor e de esperança. Só assim vivereis o consagrado que me fizeste. Então, por meio de vós, a Mãe Celeste será cada vez mais invocada, acolhida, seguida e vivida, e o meu coração imaculado obterá o seu maior triunfo. Salve Maria Santíssima. Queridos irmãos, então a gente vê que Maria, ela quer para nós um momento de escuta, que nós calamos, vivemos o seu silêncio, e num silêncio interior.
E esse silêncio, aliás, o silêncio exterior está verdadeiramente nos meios de comunicação. Os meios de comunicação e na televisão, exatamente ele veio para tirar da gente o sentido da real verdade do Evangelho, de como viver o Evangelho, principalmente neste Natal. Neste Natal, a gente vê mais coisas referidas a bens materiais. Então são propagandas que vai nos levando a viver momentos de busca de consumo e de bens materiais, tirando o foco da real verdade, onde Maria vai nos colocar para que a gente possa, abrir os olhos para ver as chagas abertas, as chagas profundas da necessidade humana dos necessitados. Quando a gente está vivendo nesse momento de crise, aí então vem a televisão para nos olhar para o outro lado, o lado do consumismo, o lado do ateísmo, o lado de não ver a real verdade, a real situação que a gente está vivendo. E também tem um meio de comunicação que nos leva também a viver errado, que são às vezes os canais de YouTube, que também vai desviando a verdade, vai nos desviando o olhar para a Santa Igreja, porque divide a Santa Igreja. E muitos aí conseguem dividir a gente, conseguem pegar aí meias verdades e transformar elas em verdades, né? E aí possa causar um grande mal para nós. Que neste Natal voltamos o nosso olhar para exatamente aquilo que é de real necessidade, onde Maria vai dizer que é a palavra de Jesus, é o Santo Evangelho. Que o Santo Evangelho vai nos ensinar a viver melhor nesse Natal e acolher melhor, esse momento de Nossa Senhora. E quando inicia no primeiro sábado, onde Maria vai dizer que o primeiro sábado era um sábado, que a gente possa fazer as nossas orações, as nossas súplicas e a nossa ali um momento, também de resgatar aqueles que estão se perdendo cada vez mais. É nesse momento de orar um pelos outros, de buscar, de fazer um momento a Nossa Senhora voltado aos necessitados, voltado a esse pecado que está dominando todo o mundo. Então, para que a gente possa fazer esses momentos de reparação, buscar essas reparações, viver a santificação e buscar sempre viver o Evangelho, viver na palavra de Jesus. E por isso Maria, ela traz para nós esse momento, ela mostra para nós isso, o fechar os olhos para certas coisas, que a gente acabou de dizer, a abrir o olhar para a necessidade do outro, a fechar a nossa boca para maldizer as pessoas, para falar mal da igreja, para falar mal do próximo, para então murmurar contra Deus. E tem tantas coisas que a gente abre a boca para dizer algo que às vezes a gente está não ajudando, mas sim prejudicando cada vez mais. Então, quando a gente vai prejudicar, que a gente feche as nossas bocas para não prejudicar ao próximo e nem prejudicar a Santa Igreja. E principalmente, não ofender a Deus. Porque muitas das vezes abrimos as nossas bocas para ofender a Deus e nós não pedimos perdão. E aí então é onde que entra,
tanta divergência na nossa vida, tantas barreiras que vai fechando, e a gente vai construindo barreiras contra Deus, e que a gente precisa derrubar tudo isso. A gente precisa acabar com tudo isso, né? Porque isso vai nos tornando impuros, e essas impurezas vai nos levando a cada vez a malícias do mal, a viver na maldade, a viver na sedução pelas coisas ruins que os meios de comunicação traz para a gente, e a gente vai sendo seduzido, e a gente vai deixando elevar, e vai perdendo tempo, e não vai tendo tempo para fazer uma oração, não vai tendo tempo para fazer uma reparação dos nossos erros. A gente precisa, viver, mas isso, abrir os nossos olhos para que a gente possa enxergar tudo isso do que a gente está vivendo, de como eu estou vivendo a minha vida, quanto tempo eu estou dedicando a Deus, quanto tempo eu estou dedicando a viver a minha vida com Deus, a fazer essa reparação. Quantas vezes eu estou fechando as minhas mãos e não estou ajudando o meu próximo? Quantas vezes eu estou fechando as minhas mãos não para mim mesmo? Mas eu preciso abrir as minhas mãos primeiro para mim, para poder eu possa adorar ao Senhor. Levantar as mãos para os céus abertas e adorar o Senhor, louvar e bendizer ao Senhor. E aí então eu vou procurar caminhar como filho e filha de Deus, oferecendo sempre a mim e os meus caminhar com a Virgem Mãe, com Nossa Senhora, para que Nossa Senhora possa ter essa presença também materna de mãe na vida das outras pessoas, que a gente possa então levar esse momento de Maria Santíssima, que ela possa ser, esse amor e essa fraternidade. E aí então a gente vai viver o que ela sempre está pedindo, o silêncio interior, que o silêncio interior é deixar que ela haja em nós, para que tudo se transforme, tudo se mude. Aí então, como a palavra hoje de Nossa Senhora, o recadinho de Nossa Senhora é o Santo Evangelho, então a gente vai ver aí então o Evangelho. Vamos estar atento, porque o Evangelho hoje, ele é grande. É o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo do 1 ao 25. O livro da origem de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farás e Zará, cuja mãe era Tamar. Farás gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Amidinabe, Amidinabe gerou Naesson. Naesson gerou Salmão. Salmão gerou Boz, cuja mãe era Rabi. Boz gerou Jobe, cuja mãe era Ruth. Jobe gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Robeão, Robeão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias.
Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acaz, Acaz gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Gesias, Gesias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio na Babilônia, 14, e do exílio da Babilônia até Cristo, 14. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e não queria denunciá-la. Resolveu abandoná-la a Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhes dará o nome de Jesus, pois ele vai salvar seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelos profetas: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado, e aceitou sua esposa, e não teve relações com ela até o dia em que deu à luz um filho. E José deu ao menino o nome de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, aqui na palavra do Evangelho, a gente vê muitas palavras aqui desconhecidas e que às vezes eu posso ter lido, pronunciado errado. Mas aí a gente vai ver que é uma linhagem até chegar a Jesus, que chamamos da árvore genealógica. É a descendência até chegar a Jesus, a descendência de Jesus. Nessa descendência, que Maria também vai pedir para nós, para focar no Evangelho, ser obediente ao Evangelho, a gente vai então estudar um pouco o Evangelho mais profundamente. Tudo inicia com Abraão. Abraão, ele é o escolhido para gerar um povo que o próprio Deus escolheu. Então Abraão é o escolhido por Deus para essa missão de um povo escolhido. Então, quando Abraão ele se decide, ele é também obediente. E aí vem a obediência. Porque a gente precisa estar sempre obediente nesse nosso caminhar, e Maria vai dizer a obediência ao Evangelho. Então essa obediência já veio com Abraão. Abraão, a obediência de Deus, a obediência a Deus,
traz Abraão o pai da fé. Que palavra então bonita, né? Pai da fé, porque ele foi obediente a Deus em tudo, até mesmo a tirar a vida do seu único filho, Isaque. Vejamos essa grandiosa fé de Abraão e essa obediência. Quando Abraão, então, ele vai para um lugar desconhecido, onde Deus manda ele ir, e ele vai, ele é obediente. Então Abraão, ele se encontra em uma fase que ele vai ser pai de uma nação onde ele já está na velhice e sua mulher também, e ali se torna já impossível, porque algum dos dois ali era estéril, e na velhice, estéril e na velhice para ter filho, impossível. Então ele decide, olha só como era aquela vida daquele povo, as tradições. Uma mulher, quando ela não podia dar à luz, então ela oferecia uma escrava para o seu marido, para que pudesse ter filho, e aquele filho seria dela, seria do casal. Aí então, para que a gente possa entender tudo isso, está aí a barriga de aluguel. Lembra-se quando a gente tem isso muito hoje, barriga de aluguel? Então era que aquele povo vivia naquele tempo. A barriga de aluguel. Só que essa barriga de aluguel era um pouco diferente da de hoje, né? Aonde, né, o óvulo era exatamente da mulher e aonde o ato era concebido conforme aqueles tempos. Então, esse momento que o próprio Deus não aceita, ele disse que não viria da escrava Agar, da egípcia, a descendência que ele escolheu, mas sim de um fruto dos dois. Porque ele é o Deus do impossível, ele é o Deus todo-poderoso. Aí então vem Isaque. Então aí a gente vê toda essa obediência. E aí em Isaque, ele se oferece Isaque em sacrifício. Aí é onde a gente vê toda essa obediência. E aí, descendo um pouco mais, o evangelista Mateus, ele vai colocar uma mulher, Tamar. Quem foi então Tamar? Né? E então, aqui uma palavra que às vezes a gente vê bastante, Judá, né? Que Judá, a gente vai ver das tribos de Israel, né? E as tribos de Israel foi-se dado o nome dos 12 filhos de Jacó. Então Jacó teve esses 12 filhos que teve, né, dado ao nome das tribos. Por quê? Porque eram os mais próximos de Abraão. Foi então de Abraão que veio Isaque, e depois veio Jacó, neto de Abraão, e então os bisnetos de Abraão. Então por isso o nome aí das 12 tribos de Israel, porque veio de Abraão, veio da descendência de Abraão, veio assim dessa escolha, porque foi, né, assim prometido, a promessa de Deus a dar a Abraão a descendência grandiosa, né? Essa descendência grandiosa de Abraão veio daí. Então veio, né, esse sentido, né, dessa grandiosa, né, geração de Abraão, que o próprio Deus tinha prometido e que então estava aí realizado. A descendência de Abraão se realizou. Deus deu a ele essa grandiosa descendência. Então a promessa se cumpriu pela obediência e pela fé. Como nós estamos caminhando o nosso Natal?
Como que a gente está olhando para o próximo? Como a gente está olhando para nós mesmos? Como a gente está olhando para Deus? Como que a gente está vendo esse Natal? Como que eu quero esse Natal? E aí a gente pode pensar em Maria, que ela está falando para que a gente possa fechar a nossa boca para os juízos, as maledicências que a gente sempre faz. Então, que agora com o Evangelho a gente possa entender que o nosso Pai da fé, Ele foi obediente, Ele obedeceu. Então que a gente possa ser mais obediente às palavras que traz ao amor, porque o próprio mandamento de Deus é amor. É amor. Então que eu possa amar verdadeiramente e que nesse Natal seja diferente, que eu possa fazer diferente em amar verdadeiramente de coração, trazer do fundo do meu coração o amor. Para que eu possa amar, eu preciso orar mais. Eu preciso viver muito em oração para que eu possa fazer esse encontro com Deus. Aqui, Abraão, ele orava bastante, ele era um homem de oração. Por que ele tinha tanta fé? Por causa das suas orações. Ele era bem temente a Deus. Nenhuma pessoa, nenhum ser humano na face da terra iria sacrificar o seu próprio filho por amor a Deus. Nenhum filho se iria e entregaria também ao seu pai para ser sacrificado por amor a Deus. E olha que isso aconteceu com Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio, ele fez a vontade do Pai e ele se entregou ao sacrifício, a ser sacrificado por todos nós, na obediência do Pai. E aí é onde é que está o grande momento de Abraão, pai da nossa fé. Por isso que a gente precisa viver esse momento. Por isso que Maria pede esse tanto momento de obediência e de fé. Mas aí então Judá, bisneto de Abraão, ele então teve 3 filhos. E ele saiu, né, do povo hebreu, ali porque também tinha pouco, e também naquele tempo se pedia o quê? Se pedia para que se casasse com os próprios familiares, porque os próprios familiares viviam mais uma doutrina e uma religião, para que não saísse daquela religião, para que não saísse daquele caminhar com Cristo. Essa era a obediência que era seguida. Por isso que muitos casavam com parentes ou então com os próprios judeus, para que não desencaminhassem aquele povo escolhido que Deus escolheu. Mas só que Judá, ele foi procurar uma cananeia. Ele, numa viagem, ele encontra com a cananeia muito bonita, aí então ele toma como ela em casamento. Só que então a gente possa perceber isso, que essa cananeia, mesmo não sendo ali da mesma família, trazendo ali as mesmas tradições, ela também era uma pessoa de fé. Ela também vivia uma fé que ali então, essa fé veio gerar então filhos, né? E quando gerou os filhos, Judá gerou os 3 filhos, então um dos filhos casou, o filho mais velho casou com uma mulher chamada Tamar. E essa mulher chamada Tamar, ela ficou viúva, porque o filho de Judá, ele estava desagarrando da fé. Não era ela, mas sim o próprio filho de Judá. Então, Deus o tirou. Então ela ficou viúva, ele morreu, porque ele não tinha
um caminhar com Cristo. Então ele morre, e aí então na tradição ela precisaria casar com o próprio cunhado, para que esse cunhado desse filhos a ela, para que o nome do falecido viesse se estender naquela geração. Era assim a tradição. A tradição que uma pessoa casasse, ele tinha que gerar filhos para que o seu nome não fosse esquecido, fosse sempre lembrado às gerações. Só que esse segundo filho de Judá, ele não queria, casou por obrigação. E olha como é a obrigação, quando a gente faz as coisas por obrigação. Ele também não foi aceito, Deus também não aceitou, e ele também morreu. Quando a gente faz alguma coisa que desagrada a Deus, Deus não aceita. E quando a gente faz por obrigação, também não é aceito. Deus não aceita a obrigação. Nós não somos obrigados a amar o nosso próximo, a amar a Deus. A gente tem que fazer isso de coração. A gente tem que fazer isso como Abraão fez, de coração. De coração. Nada por obrigação. Aí então Judá ofereceu para ela o seu terceiro filho, o seu último filho. Mandou ela voltar para a casa dos pais e seguisse a sua viuvice, que ela se ficasse ali, permanecesse viúva na casa dos pais, até o filho completar a idade. Só que quando o filho completou a idade, ele voltou atrás. Olha só como a gente volta atrás de muitas coisas que a gente decide, né? Judá voltou atrás. Não deu ao filho para Tamar se casar. Então ele fica viúvo também. Quando ele fica viúvo, Tamar fica sabendo e que ele vai até a cidade lá. Então ela arma uma cilada para mostrar para ele por que ele tinha voltado atrás. E essa cilada muitas vezes é armada por Deus para nós. Por que nós voltamos atrás do que a gente decide com Deus? Por que eu decidi a viver uma vida com Deus e de repente eu estou desencaminhando? Eu estou desistindo. Aí Deus abre os nossos olhos, assim como abriu os olhos de Judá. Então essa mulher, ela arma essa cilada, fica na beira da estrada e como uma prostituta, e ela tem ela ali naquele momento. E aí então ela pede para ele um penhor, o anel e o cajado. Então ela volta para sua casa confiante de que ali ela estava grávida, e ela engravidou. Aí então, naqueles tempos, se dizia o que? A mulher precisava ser apedrejada e morta. Então naquele momento Judá se sentiu furioso e queria então matá-la, porque ela não cumpriu a determinação sua. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente ignora, a gente dá uma determinação para a pessoa, mas a gente não cumpre aquilo que a gente prometeu. A gente promete tantas coisas a Deus, a gente promete a viver numa vida reta com Deus, a gente desencaminha e aí a gente não enxerga o nosso lado. Mas quando o outro, se desvia um pouquinho, a gente enxerga e vê e joga tantas coisas ao ventilador, principalmente com a igreja. Quantas vezes a gente joga os podridão da igreja, que é vivido por homens, e homens são pecadores, mas a igreja ela é santa, ela é imaculada. E aí a gente esquece da palavra de Deus, porque a igreja é o corpo místico de Cristo. E aí a gente joga tantas coisas que a gente joga da igreja ao ventilador, para que as mídias vai aí então nos lembrando
desses erros, para que a gente vive só nesses erros e esquece de Deus e esquece que a igreja ela é imaculada, ela é o corpo místico de Cristo. Que graça, que bênção e que amor. Então aí Tamar, antes de ser morta, ela se entregou. Antes de ser morta, ela falou assim: olha, eu quero que você leve esses penhor aqui para que Judá possa reconhecê-los de quem é o pai do meu filho. Aí então, quando levou esse penhor para Judá, Judá reconheceu que ela era justa e que ele viveu ali um momento de injustiça. Ele não seguiu a sua palavra, ele não cumpriu com a sua palavra, e sim ela cumpriu com a sua palavra. Ela foi obediente. E aí então ele se casou com ela. Ela foi obediente de esperar até o momento que Deus tinha preparado na sua vida. Quantas vezes a gente não espera? Olha só, quanto tempo ela esperou. Vai chegar do momento, ela então se lança para mostrar que ela é justa e que muitos estão sendo injustos com ela. Mas ela mostrou dentro da palavra, dentro da sua obediência. E aí então Judá percebe o grande erro que ele fez. Quantas vezes Deus também faz isso conosco, nos mostra todos os erros que a gente faz. Então é preciso a gente ir se confessar, pedir perdão a Deus através dos sacerdotes e ali continuar uma nova vida, viver uma nova vida. E que nesse Natal nos espera isso. E que nesse Natal é esse momento que a gente possa viver essa mudança. E Deus fala conosco, está falando conosco através do seu santo evangelho, através dos padres, dos bispos aí, e através desse momento do Natal. A gente viveu a preparação do Natal e agora a gente vai viver o Natal, a gente está em véspera de Natal. Deixa o amor brotar em seu coração. Deixa o amor produzir no seu coração aquilo que Maria sempre quer. Deixa que o amor produza em seu coração as suas orações. Esse momento de falar com Deus, de se corrigir. E olha que esse santo evangelho hoje tem muito para ser falado. E eu vou usar esse santo evangelho em outros momentos, porque vai ficar muito longo esse vídeo. E eu queria que você hoje refletisse. O que você quer para esse Natal? O que você preparou para esse Natal? O que você vem preparando para esse Natal? O quanto seu amor está? Qual é o tamanho do seu amor? Qual a largura do seu amor? Qual a extensão do seu amor? Qual a profundidade do seu amor? Para com Deus primeiramente, depois para contigo mesmo, e depois para com a tua família e com as pessoas que estão ao seu redor. Reflita bem. Reflita esse santo evangelho. E aí a gente vai viver esse Natal de uma maneira melhor, mais ampla e voltado para Deus. Voltado para a obediência a Deus. Ser igual Tamar, ser igual Abraão, que soube esperar o momento certo. Viver com retidão a Deus. Viver em oração. E viver principalmente na obediência da palavra de Deus. E que assim aconteceu
até os dias de hoje. Jesus Cristo também. E também a Virgem Mãe e também São José. Que nós podemos ver esse Natal de um Natal de amor, de dedicação, de reflexão, de ternura, de solidariedade, de paz, de união, de perdão, de gratidão. E de tudo isso ainda é pouco pelo que Deus fez por nós. Que nós possamos fazer esse pouquinho que cabe a nós fazer. Tenha um bom Natal, um feliz Natal, repleto de amor, de paz, de felicidade, de união, de fraternidade, de graça, de bênção, da presença viva de Jesus Cristo, da presença viva de Nossa Senhora, da intercessão de São José, que possa estar sempre na sua família. Tenha esse Natal o melhor Natal de todos os Natais que você já tenha passado, na presença de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que para sempre seja louvado. E nesse momento eu quero agradecer a todos que estão aí assistindo, a todos que assistiram esse canal e que vai me dando assim uma luz de estar cada dia mais à frente, de estar cada dia mais orando com você, de estar cada dia mais orando pelo mundo. Agradecer os comentários, agradecer também as curtidas. Continue assim para que esse canal possa crescer. Leve também ao conhecer de outras pessoas, para que esse cenáculo ele possa viver um cenáculo assim mais amplo cada vez mais, que possa ampliar, assim como Maria pede, que o cenáculo seja sempre cada vez mais ampliado. É sempre bom contar com a presença de vocês, com a presença desses escritos, e que possa ter mais escritos e que a gente possa avançar cada vez mais e multiplicando, a palavra de Deus em nossos corações e levando a muitas e muitas outras pessoas. Fique na paz, tenha um bom Natal com a Virgem Mãe e com o seu Filho Jesus Cristo, com a intercessão de São José e todos os santos. Fique com Deus e até um próximo encontro.